uma atenção especial e diferenciada para isso. Eu queria te agradecer, secretária. Era isso aí da minha parte da tua pasta. Obrigada, Aurimar. Pessoal, só para reforçar e deixar bem claro, eu realmente admiro muito o trabalho da Câmara de Vereadores e tenho muito respeito por ela. E como eu sempre falo, quando a gente está na BR, se desliga o radar e tu tem um carro que vai a 140, 160, 180, tu nem percebe. Só vai ver que está acelerado quando, opa, né? Então, para mim, o papel da Câmara é como um radar. Isso, para mim, é bom, me dá segurança. Porque nós, como secretários e como gestores, a gente não é dono da razão e de todo saber. Nós temos uma equipe e nós também não temos como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Gostaria que tivesse, mas não consigo. Eu não consigo estar todos os dias dentro em todos os lugares, vendo todos os atendimentos, vendo todas as solicitações, mas nós gerenciamos a tudo. Porém, quem dizer que consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo é onipresente, então só Deus. Então, eu acho muito importante o papel da Câmara de, às vezes, opa, isso aqui, ó, esse alerta. Quando eu falei ali sobre a forma de se mencionar, é que eu acho que tudo pode ser dito, mas há uma forma. E, às vezes, a forma como a gente diz dá um entendimento que gera todo um transtorno. Quando eu falo, foi gasto tantos mil com isso, poderia ser daquilo, tem que tomar cuidado, porque, às vezes, quem está ouvindo não tem a compreensão que aquilo é um exemplo, que aquilo ali é uma metáfora, já entende como um fato. E as pessoas pegam essas informações de vocês porque vocês são formadores de opinião. Vocês são formadores de opinião porque vocês foram eleitos pelo povo para representar a opinião do povo. Então, tem que tomar cuidado com a forma de dizer, mas requerimento, para mim, está ok. Só quero receber de vocês tantas emendas como recebemos requerimento, porque isso vai mudar a nossa cidade. Nos últimos 4 meses, recebemos mais requerimento do que o ano inteiro completo. E eu acho isso bacana. Acho que a Câmara está sendo atuante. Acho muito bacana. E nós temos nos esforçados para responder a todos. Não há problema algum nisso. E quanto o mães, eu sempre gosto de falar, né, mães de pessoas com deficiência e mães atípicas, porque realmente, Aurimar, existe essa confusão de achar que, às vezes, a atípica é só a mãe do autista. Né? E dentro desse projeto, a gente abraça todas. E realmente temos o projeto está em andamento, está sendo um sucesso, os feedbacks são lindos, um mais lindo que o outro, e a gente tem a intenção de fortalecer esse projeto e até de ampliar. Mais alguma dúvida? Não, só que o prefeito já tinha dado o recado para a gente sobre o número de requerimentos que já tinha passado de, agora eu posso estar falando errado, mas 280, mas eu quero parabenizar todos, porque a gente está trabalhando. Sim, por isso que eu parabenizei, está sendo bem atuante. Então, é isso aí, secretária. Muito obrigado. Vocês não querem aproveitar e todo mundo já faz por secretário? Eu vou para o André bem rapidinho, pode responder daí mesmo. Por pasta, isso. Próximo. Aí. Isso. Próximo. Vereador Aurimar, obrigado. Próximo vereador. Eu tenho questões aqui. Vereadora Karine. Essa pasta. Um ponto importante que foi falado ali, parabéns aos vereadores que foram e visitaram, enfim. Quero informar que talvez não chegou no seu conhecimento, que eu estive junto às nossas conselheiras tutelares, onde tive as informações dos acolhimentos, dos dados, então talvez não tenha chegado no seu conhecimento, quero informar você. Mas fora isso, eu queria alguns outros pontos, tá? Eu queria saber dos programas, de que forma eles estão sendo custeados, porque não ficou claro ali, qual era a dotação orçamentária prevista no ano anterior para esse ano, e de que forma foi feito esse pagamento, esse planejamento, até porque são programas novos, não passou nada na Câmara nesse sentido. Eu queria ter o entendimento de como foi feito esse pagamento, esse remanejamento. Se quiser... depois eu tenho mais perguntas, mas vai começar por aí. Só para deixar claro, como eu mencionei, né, visitas à secretaria. O Conselho Tutelar está ligado à gestão.
Apesar de nós fazermos um trabalho em parceria, mas ele corresponde à gestão e não está dentro da minha pasta. Mas quero até parabenizar a atuação hoje das nossas conselheiras tutelares, que é excelente. Quanto à questão dos projetos, fico muito feliz pela pergunta, porque é algo que me dá muito orgulho, de dizer que os nossos projetos hoje eles têm sido praticamente zero custo para o município. O custo que eles têm tido para o município hoje de maneira bem simplória, além da mão de obra dos nossos próprios profissionais, que já está em folha de pagamento, é o lanche fornecido nos encontros, que também tem previsão dentro do SUAS, é a nossa obrigação entregar. Hoje nós trabalhamos com voluntários, pessoas que vão lá, dão a palestra. O SENAC tem sido um parceiro incrível para a gente, leva os alunos lá para fazer as atuações. Então, esses projetos que a gente pontuou, está sendo custo zero para o município. Mães Além das Diferenças não aumentou o orçamento, projeto Cores da Superação também não. E o que é mais bacana, gente? É que a gente vê o engajamento da sociedade e dos profissionais. Profissionais que não se custam, às vezes, em buscar uma nova alternativa, uma saída. E claro que nós queremos fazer investimentos nesses projetos, porque só de voluntariado, às vezes, a gente fica limitado. Como Mães Além das Diferenças, eu fico limitada porque eu trabalho com o serviço voluntário de algumas pessoas, né? E o que é bacana? Agora, a partir do momento que a gente fez a reprogramação dos saldos, há coisas que a gente vai poder utilizar, sim. A gente vai poder estar contratando, fazendo, ampliando. Lembrando que todos esses projetos foram passados pelos Conselhos da Assistência Social e tiveram a aprovação deles. Não precisou fazer ajuste orçamentário, por isso que não passou pela Câmara. Certo. O número de idosos foi citado 392 idosos esse ano. Ano passado, nós tínhamos 397. Eu sei que, claro, há uma mudança e ele está muito próximo disso. Há uma busca ativa dos novos idosos, de que forma está sendo feito, ficou a mesma equipe do ano passado, trazer mais informações nesse sentido. E eu sei que a mudança é pequena, mas é importante deixar isso um pouco mais claro. O que acontece com a nossa terceira idade, eles são muito fixos. O que acontece é que alguns passam por alguns problemas de saúde, acabam não tendo mais mobilidade para estar participando dos grupos, né? Óbito também. Hoje, a equipe que trabalha dentro do grupo da terceira idade são voluntárias também, então a equipe não teve nenhuma alteração, teve alteração somente na direção, né, o que é normal, e a gente continua com os trabalhos bem atuantes. A divulgação, né, e a gente sempre mantém o convite aberto. Tentamos organizar os grupos, porque é de segunda a quinta-feira, né? Sendo que o que da quinta-feira é exclusivo para os homens. Então, a gente tenta ter uma organização de não deixar um grupo, por exemplo, da segunda, com muito mais idosos que o da terça muito mais. Então, quando vem as novas matrículas, a gente vai direcionando para os grupos, né? Mas tem sido feita essa divulgação, e acho que hoje, como a gente está com uma terceira idade bem atuante, com projetos novos, a gente acaba tendo mais visibilidade, né? É uma questão da própria secretaria hoje, de estar sempre divulgando os serviços, sempre que a gente recebe convite nas rádios, a gente vai, fala, porque a gente sabe que é um público que gosta ali de rádio, então escutam bastante. Então, é feito dessa forma, tá? Lembrando que a gente tem a questão também orçamentária para o ano, a terceira idade é toda custeada com recurso próprio, ou seja, sai direto da prefeitura. E então, a gente atua ali dentro do que a gente já tem de previsão para o ano, mas nenhum idoso está sendo negado a inscrição. Não, eu sei que tem óbito, né? Mas tem outros que também se tornam idosos e que podem participar. Sim, então, por isso que eu perguntei da busca ativa. No próximo eu trago, a gente tem ali também, mas não trouxe dessa vez, uma falha, na próxima a gente traz, o número de inscrições dentro do quadrimestre, né? Fica legal, pode deixar que a gente traz no próximo. Uma outra coisa, a questão do SEACA. Nós temos aí uma demanda reprimida, que eu sei que tem uma fila de espera, de qual é a previsão dessa fila de espera, quantas nós temos hoje lá no CRAS, e de que forma pretende suprir essa fila, essa demanda reprimida na ampliação do SEACA. Então, a primeira coisa importante a gente ressaltar para a sociedade que o SEACA ele não é um órgão da prefeitura, tá? Ela é uma entidade sem fins lucrativos. Então, eu não tenho como dizer quantas vagas vai aumentar, porque não depende só do custeio da prefeitura para isso acontecer. O meu entendimento é da demanda reprimida, de saber quanto, porque como passa pelo CRAS e é 100% da matrícula vinculada a vocês, da demanda que tem hoje, quanto ainda teria demanda
Porque aí a gente pode pensar Sim, num deixa programa da assistência social Sim, para atender só- essa demanda. Só terminar o raciocínio. Isso. Então, o que acontece? Hoje o SEACA tem o seu limite estrutural de vagas e nós trabalhamos na administração do preenchimento dessas vagas, falando de uma forma mais técnica. Então, a demanda reprimida, o que acontece? Existem vários fatores, não é só por ordem de chegada, há também pela análise psicossocial do caso, que aí, às vezes, a pessoa chegou agora. Por exemplo, já está dentro do estatuto da instituição, que uma criança que está em acolhimento no município, nos nossos serviços de acolhimento, ela já tem uma vaga garantida no SEACA. Está ali, ela já tem aquela vaga. As outras crianças passam por essa análise, então pode acontecer que chegou uma criança ali para a gente, que a mãe veio fazer o cadastro para conseguir a vaga no SEACA, que chegou hoje, e o caso dela, dentro da análise, requer aquela urgência, e ela já é encaminhada para o SEACA. E tem, às vezes, aquela criança que está 6 meses, 1 ano, e que o caso dela não se enquadra dentro dos critérios psicossociais para ter esse encaminhamento imediato. Então, queremos muito que o SEACA seja fortalecido, né, não só pela prefeitura, esse ano já foi feito um repasse para eles, de forma de fortalecimento, mas também da sociedade e das empresas que fazem aporte dentro do município. Eu fiquei muito contente que esse ano eu fui até o Instituto GAN para conhecer o serviço deles, para trazer para as nossas instituições municipais, porque, como eu falo, a gente não tem braço para alcançar tudo. Então, é muito importante as entidades. Entidades como a SANC, como o SEACA, elas conseguem chegar onde a gente, como órgão público, muitas vezes não consegue. Então, fortalecer essas entidades é trazer para o município um ganho na qualidade de vida e no desenvolvimento social absurdo. Então, deixo aqui até a oportunidade, né, para os nossos vereadores, para, quando puderem, trazer emendas que fortaleçam essas instituições, porque é uma forma de a gente também estar trazendo desenvolvimento para elas, né? Então, eu não tenho uma previsão, essa fila existe, mas não há uma previsão nossa, porque não depende só nós como prefeitura. Mas em números, quantas pessoas tem, quantas vagas tem? Eu vou ajudar um pouco a Thaís, porque o SEACA, como a gente sabe, ele é um termo de fomento, né? Então, o ano passado ele já foi visto, analisado, e esse ano é que foi... eu acho que a gente assinou até no fim do ano passado, tá? Então, o ano passado eram 190 crianças, foi aumento de valor justamente para aumentar o número de crianças, daí passaram para 220 crianças. Esse está do ano passado para esse ano. Tá, não, eu quero saber, o 220 até 200 crianças eu tinha conhecimento. Eu quero saber quantas crianças estão inscritas e que têm o interesse Tá, e o que pode que poderia suprir ou ter esse contraturno. Daí seria aumentar o número dentro do SEACA, é isso? Não seria necessariamente dentro do SEACA. Quantas crianças tem na espera, para a gente saber se é possível. Temos 80. O SEACA é uma estrutura física, mas quantas crianças poderiam, às vezes, num outro programa, sim, o SEACA, estar no contraturno? Quantas crianças estão ali pedindo vaga? Referente ao SEACA, temos uma fila de 80. Mas volto a dizer, esses 80, necessariamente, não sei se eu tivesse mais 80 vagas, eu preencheria. Se eu for seguir os critérios que hoje são utilizados, pode ser que até entre alguma criança agora que nem está nessa fila. Tá? Mas hoje há ali em análise, aguardando que surja a sua oportunidade, seriam de 80 crianças. Continuando aqui, eu vi que 78 pessoas pediram um auxílio desemprego, tá? Que era o que a gente tinha na fila que o André passou. Dessas 78, 73 foram inseridas no mercado de trabalho. De que forma está sendo feito, se tem ligação entre o trabalho de vocês e essas pessoas, que eu sei que não vai ser sempre 100%, eu tenho essa consciência, mas de que forma é feita essa abordagem para incorporar? Como essas pessoas elas são acompanhadas pelo serviço do CRAS, a gente entende o porquê que elas estão naquela situação de vulnerabilidade. Nem sempre, às vezes, é só falta de emprego, às vezes tem outros critérios, né? Mas quando é a questão da falta de emprego, nós temos hoje um contato com as empresas que nos passam as vagas de emprego e a gente disponibiliza. Quanto ao trabalho com o André, a gente está num trabalho em parceria, que vai ser até agora, a gente já conversou, né, André? Que vai ter um multirão de emprego e nós, do social, vamos estar encaminhando as pessoas da nossa pasta para lá, né, fazendo a divulgação entre eles, e já temos até um projeto que vai ser lançado, acredito, nos próximos meses, que é a de capacitação
para desenvolver, capacitação para as pessoas que estão desempregadas, de como se comportarem numa entrevista de emprego e também como fazerem o currículo. Parece uma coisa simples, mas o que a gente percebe dentro do equipamento do CRAS? Muitas mulheres estiveram casadas e dependendo dos maridos até uma faixa ali dos 35 anos, 40 anos de idade. E quando elas voltam para o mercado de trabalho, elas não têm currículo, elas não sabem se comportar numa entrevista de emprego, o que às vezes faz com que elas não sejam tão competitivas para uma vaga. Então, nós vamos atuar nesse fortalecimento em parceria com a Secretaria do André para estar tendo um resultado melhor. E como eu mencionei ali na apresentação, o que a gente passou agora a acompanhar é, por exemplo, a gente encaminha, né, para a pessoa ir lá fazer a entrevista. A gente vai começar a fazer um controle de quantos foram contratados e quantos não foram, porque a gente sabe de cabeça, mas a gente acabou não tabulando isso, então a gente vai começar a tabular até para apresentar na próxima. Outro questionamento que eu tenho é o número de famílias atendidas. Foi apresentado um gráfico, no mês de janeiro nós tínhamos 288 e esse gráfico foi diminuindo com uma média de 260. Eu não sei se há uma sazonalidade por conta das férias, é possível. Era importante a gente ter uma comparação com o atendimento do ano anterior para verificar se de fato houve um crescimento. Mas se há alguma justificativa desse atendimento bem significativo, em torno de 20% a 30% maior no mês de janeiro, ou se, às vezes, na gestão anterior estava se atendendo mais, então, se tu tem alguma questão nesses dados para que eu possa fazer a mensuração. Os dados aqui de cabeça eu não vou ter, a gente pode depois estar apresentando para vocês, sem problema algum, até porque tem no quadrimestre da última gestão que apresentou, tem esses dados, tá? Para te poder até comparar o do quadrimestre de dezembro ali com o nosso. Aí fica claro isso. Mas o que é importante a gente entender? Quando uma família ela vem para o atendimento, o objetivo é que ela não fique. O nosso resultado de sucesso é quando os números caem e quando as famílias saem do serviço. Então, ela entrou no CRAS. O meu índice de sucesso é quando essa família sai. Ou seja, ela saiu da situação de vulnerabilidade. Então, quanto menos eu atender, mais sucesso a gente está tendo. Agora, é o caso também de encaminhamentos. Às vezes a família vem para o CRAS, o atendimento não deve ser operado no CRAS, ela encaminha para o CREAS, porque há um direito violado, aí quem atua é o CREAS. Então, essa sazonalidade, ela vai depender de caso por caso. Não tem essa questão, porque era janeiro, porque era fevereiro, porque... Não, é mesmo de casos que são resolvidos, porque às vezes um acompanhamento de um mês é resolvida a situação, às vezes ela precisa ficar ali dentro do equipamento por mais tempo. É importante, então, trazer isso para a gente como casos de atendimento e casos de sucesso, para que a gente possa mensurar e aí poder quantificar. E uma coisa que é bem importante, só para finalizar, né, é que acontece, gente, hoje, muito dia a gente, por exemplo, a família vem para o equipamento, né, e ela sai e ela retorna. A gente também tem isso. É um dado que a gente ainda precisa estudar com bastante cautela, levantar para ver, porque realmente nunca foi feito esse estudo, agora nós temos tido essa preocupação, até para entender o êxito da secretaria a longo prazo. Então, são dados que provavelmente virão nas próximas apresentações de quadrimestre. O que eu ia pedir, porque eu vi que não veio, era assim, orçamento. O que estava previsto e o que foi executado nesse período de quadrimestre. O quanto estava previsto em cada programa, mesmo que o programa tenha tido custo zero, trazer essas informações para que a gente consiga mensurar. Quanto que foi investido nesse período e o que a gente tinha de previsão orçamentária para esse período. Facilita na hora do entendimento e do nosso acompanhamento. O entendimento geral... Eu não vi nada de orçamento ali na apresentação. É que a parte de orçamento ficou com gestão e fazenda, né? Então, não entrou dentro... Mas orçamento da sua pasta, para a gente até entender lá estava era... separado, né? Dentro do gestão e fazenda tem a questão orçamentária da Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas para a gente não tem problema nenhum em trazer isso. Só que não é o habitual, já que nenhuma outra pasta teve, mas para a gente não tem problema nenhum em trazer. Só vai ficar repetido, que vai ficar no gestão e fazenda e vai ficar aqui, mas sem problema algum. É mais fácil para a gente ver por programa, que aí naquele programa a gente tinha tanto orçado, estava previsto, a gente consegue aplicar. Obrigada. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador para a pasta social? Vereador Juninho. Bom dia, vereadores, bom dia, secretários, bom dia a todos que nos assistem.
Até pedir para a moça, ela pode levantar o celular e filmar as respostas e as perguntas. Vereador, se quiser ir na tribuna, porque a câmera, daí aparece ali na câmera, por gentileza. Bom dia, vereadores, bom dia, secretário, bom dia a todos aqui que nos acompanham, pessoal também lá de casa assistindo, e os servidores da Câmara e da Prefeitura. Primeiro, quero começar aqui, para mostrar para a população a falta da presença do prefeito. Eu acho que em 4 anos que eu estive aqui nessa casa e outros anos nunca houve a falta da presença do prefeito, acho que era muito importante estar aqui. Também do secretário, do diretor da Defesa Civil. Hoje, se acontecer algo, a gente está sem diretor da Defesa Civil, sem um responsável. Eu acho que seria muito importante também a nomeação quanto antes. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande que tem que ter. E, principalmente, tudo que a gente vem acontecendo nesses meses, nada contra, excelente profissional, a Magali, até talvez poderia ser, sim, a secretária do nosso município, mas da secretária do município. Por quê? Secretária de Educação. Ela vinha acompanhando a ex-secretária Carlos Xavier e poderia vir aqui tirar algumas dúvidas que tinha aqui dentro da pasta. Então, para começar minha fala, o prefeito deveria ter o respeito que você, secretária, disse que tem aqui com essa casa, de estar aqui presente. Faltou esse respeito dele. Isso já foi agendado já há tempo, ele poderia sim adaptar um horário para que tivesse, pelo menos na abertura, estar aqui presente do demonstrativo. Mas vamos lá. O que me chamou muita atenção na sua pasta, na sua fala de hoje, foi quanto à questão do requerimento do vereador Aurimar. A gente está aqui para cobrar, a gente está aqui para fazer os requerimentos. Ninguém acusou a dona Rosa que fez algo de errado. Ficou bem claro aqui no requerimento, solicitando as informações referentes ao procedimento do que foi feito. Tá? Então, basta responder de forma correta, não precisa vir aqui querer cobrar, ficar chateado, porque não. Foi feito, por quê? Porque lá no portal da transparência não diz onde que foi gasto. Diz que foi levado dinheiro, ninguém está falando da questão da seriedade da dona Rosa. Eu conheço ela e até vim falar da maneira que foi feito. E eu vou afirmar, está errado. Não pode uma funcionária pegar o recurso, pegar dinheiro, ir lá contratar um hotel e contratar talvez o lanche. A prefeitura sim deveria contratar um hotel, a prefeitura sim deveria ver qual hotel mais barato, qual hotel melhor, o conforto, ver toda a comodidade nesse sentido. Agora, o dinheiro saiu para a dona Rosa, ela não tem culpa nenhuma. Quero deixar bem claro aqui perante a população que ela não tem culpa nenhuma. E como o Aurimar falou, ela desempenha um excelente trabalho. Agora, o procedimento de entregar o dinheiro a ela está errado. E está errado porque deveria sim a prefeitura contratar o hotel, deveria sim a prefeitura contratar o restaurante, deveria sim, não sei qual ônibus que foi, que ali também não diz. Então, é esse o procedimento. Então, a gente tem total autonomia e eu não vejo desrespeito nenhum dessa casa cobrar essa informação da secretária ou da pasta necessária. Bom dia, vereador. Bom dia. Primeiro que a gente não está aqui brigando, né? Pode ficar calmo. Não, mas eu estou calmo, é o meu jeito. É o meu jeito. O senhor não precisa gritar, nós estamos aqui conversando, né, gente? Não precisamos gritar. O que eu falei, eu repito. Eu não acusei nenhum vereador de faltar com respeito. Quando eu mencionei, é que como eu falei até anteriormente para a vereadora aqui, né, mencionei, para o vereador, desculpa, nós somos formadores de opinião. E às vezes a forma como falamos dá a entender algo. E eu não estou me referindo só à Câmara, mas pessoas, inclusive, que fizeram comentários em redes sociais e tudo mais. Não acusei nenhum vereador. Falei que nós temos que tomar cuidado, porque eu acho que é um cuidado que todo mundo deve ter aqui, como formadores de opinião. Segundo ponto, nós não fizemos nenhuma prática que não está prevista na Lei Orgânica do Município 1299. Ah, mas poderia ter sido feito, poderia, concordo. Se nós tivéssemos tempo hábil para isso, nós teríamos feito. Mas, sendo bem honestos e olhando os custos que eu apresentei aqui para vocês, sinceramente, como eu mencionei, 200 e poucos reais por dia com hospedagem e alimentação por pessoa, acho que dificilmente, mesmo com o processo de licitação, a gente conseguiria. Mas fica um aprendizado. Tudo é um aprendizado na nossa vida. Né? Para o ano que vem, nós já sabemos que temos o JASH.
metade desse ano nós já temos uma programação do que iremos investir e como vamos tratar essas questões. Não há ilegalidade nenhuma no que foi feito. Concordo que sim, até me surpreendi por não estar no portal da transparência ainda a prestação de contas e vou mandar para a Câmara, como eu falei ali, né, como eu respondi, vou responder, mandar as fotos de nota, tudo certinho, porque a gente não tem nada a esconder. E é nossa obrigação agir com transparência. É obrigação, não é favor, não é nada, é obrigação. Vocês estão certos em pedir esclarecimentos, não estão errados. É um valor alto? É um valor alto. Mas quando a gente olha para a realidade, faz as contas, a gente vê que realmente foi um trabalho executado com muita responsabilidade com o dinheiro público. Porque tu pagar alimentação, hospedagem com o valor que foi pago, gente, e lembrando que foi uma pousada muito bem vista pelas pessoas que ficaram lá, distância pequena, praticamente menos de 2 quilômetros, 1 quilômetro, 3 quilômetros, alguma coisa assim, bem pertinho de onde aconteceu os jogos, tudo pensando na segurança da nossa equipe. O ônibus foi o ônibus do município, não teve esse custo de contratação, né? Então, acho muito bacana, assim, não vejo problema nenhum, vereador, em vocês pedirem esclarecimentos, nenhum. Pelo contrário, como eu falei ali, é importante esse papel de vocês, porque nos dá segurança para agir. Porque se tem alguma coisa que está assinando um painel ali no carro de luz laranja, vermelha, a gente já, opa, presta atenção. Então, não há problema nenhum. Vai ser sim postado, até como eu falei, me surpreendi quando ainda não estava no portal da transparência, porque assim que retornaram de lá, já foi entregue todas as prestações, conversei com a Alessandra, ela disse que já está na mesa dela, já foi tudo conferido, e que no decorrer dos dias vai ser publicado. Acredito que hoje, Alessandra, tu consegue, será? Hoje ou amanhã consegue, mas vamos estar respondendo o requerimento. Eu fiz aquele adendo ali, porque como nós íamos falar do JAST, e estávamos todos aqui, eu não vejo por que não responder. Né? Como eu mencionei para vocês quando eu vim aqui fazer aquela explicação, né, para a reprogramação de saldo, a gente está de portas abertas, gente. Tudo que vocês quiserem saber, a gente está apto, e o que não souber, a gente vai atrás, e o que tiver de errado, a gente corrige, porque ninguém é 100% certo em tudo. Né? A gente está aqui para acertar, mas a gente é ser humano, às vezes a gente também comete alguns erros. Mas lembrando que erro não é ilegalidade, erro não é crime. Tá? Agora, crime é uma coisa, se apropriar de algo indebitamente é outra questão. Né? Mas concordo, espero ter esclarecido e espero que quando vocês recebam a resposta do requerimento, com todas as cópias e toda a documentação necessária, também fique mais esclarecido. Até para deixar claro, que a questão não é o gasto de R$18 mil em si, é da maneira que foi o procedimento do dinheiro. Ninguém está aqui falando que R$200 é pouco ou é muito. Estamos falando que o dinheiro não poderia sair nesse sentido, teria que fazer... Vou falar novamente, pode ser? Então, o adiantamento é uma forma que a gente tem uma lei que regulamenta, me ajuda? 1299, ela regulamenta, e ali nessa lei, ela informa que sim, pode ser um servidor, onde vai levar a pessoa, eu não vou falar direito à lei, mas tá, uma equipe técnica de esporte pode estar indo. Então, adiantamento é uma coisa normal que a gente faz, tem que ser no nome do servidor público nosso, do quadro de servidor, e depois ele presta conta. Então, primeiramente, a gente analisa tudo ali, o que ele vai gastar, então tudo tem que estar conforme o gasto e depois ele presta conta. A forma como foi feita, nós temos um embasamento legal e ela está correta, essa forma. De adiantamento, se tu for ler a lei, ela diz que ela pode sim ser utilizada para levar equipe técnica, né? Delegação, essas coisas. Então, depois tu vai ver todo... Como também já foi feito em outros anos, não tem? Então, até no portal da transparência, se tu for ver depois, todos os adiantamentos, independente de qual secretaria, eles são postados no portal da transparência, tá? Então, a prestação de contas. Então, assim, até para a gente esclarecer isso, para a população também ficar bem ciente. E se eu estou hoje no esporte, eu vou utilizar aqui o Fernando que está no esporte, daqui a pouco ele pega uma equipe técnica de futebol, que é ligado a ele. Ele pega essa equipe e vai jogar lá no Rio Grande do Sul. Ele pega R$18 mil de adiantamento. Pode isso também? Pode, se ele tiver... A única coisa que a gente vai fazer agora é, como ela disse, a partir do momento que tu é chamado, esse ano a gente regulamentou a nossa diária, porque teve a 14133, e agora, para frente, nós também vamos estar regulamentando essa nova, conforme a nova lei de licitação. Na verdade, eu acho... Não.
Não, mas assim, nós temos uma lei, o nosso adiantamento, nós temos uma lei que ela regulamenta, então a gente vai estar também fazendo uma nova regulamentação, é isso que chama? Uma nova regulamentação dentro dela e ali colocando, mas equipe técnica sim pode, a lei que está em vigor nossa diz que sim pode uma equipe técnica ir. Uma equipe técnica é funcionário. Não, as crianças não são funcionárias, elas são uma equipe. Não, crianças. Sim, tu acabou de dizer de crianças ali. Não, de delegação, pessoas. sim, as delegações não são funcionárias, as delegações são elas, como a gente já fez em outras gestões. Eles estão representando. Tá, então, quer assim dizer, como foi do idoso. Então, só para dizer então, que hoje tem o Alex lá do Karatê, o Sansei. Tá, vamos lá, o Alex, ele é nosso servidor, ele está no quadro de servidor, não, mas, ele faz um trabalho. Mas assim, mas eu acho que a gente, para fazer isso, porque estão achando brecha na lei para poder pagar algo. Então a gente poderia pegar um servidor, o Fernando, e acompanhar o Alex lá no Karatê, fazendo tudo isso. Calma, que é todo um projeto. Esse aqui, ele é feito, como eu já te disse, o ano passado eles já foram. É dentro do município, é dentro da Secretaria de Social, são equipes lá trabalhando, é assim, o trâmite, então tem todo um projeto. Mas hoje a gente tem escolinha, tem várias, eu dei o exemplo do Alex, mas vamos pegar outra escolinha que tem dentro do município. Outras escolinhas que... E o Felipe tem ali que o esporte dele, então quer dizer que hoje se tem dentro das escolinhas do município, o secretário Fernando pode pegar 18, 50, 20 mil reais e viajar com essa equipe? Sim. Sim? Sim, isso é sim. E até hoje, eu vou ser sincero, não só nessa gestão, mas nas outras também, nunca teve esse apoio. Então agora ficou fácil. Não, teve, como eu estou te dizendo, o ano passado esse pessoal também tá. Mas enfim, sim. Não? Pessoal, só para a gente até manter o foco e não perder o foco, né? O que é importante? Nós estamos falando do JASH, que é um campeonato dentro do município, que depois compete com outro, e assim vai, né? Agora, quando a gente fala, uma escolinha, é um projeto social, eles não estão atuando, representando. Nós temos vários atletas dentro do município, não é dessa forma assim. O que a gente precisa entender é que não foi referente a esse episódio, não foi feita nenhuma ilegalidade, vai ser tudo comprovado devidamente, explicado devidamente, nós temos tido essa postura de vir aqui explicar para vocês. Agora, a gente ficar tratando de hipóteses do que poderia, do que não poderia, aí a gente pode fazer uma reunião com uma comissão técnica e estar explicando para todo mundo o que pode, o que não pode, né, se pode. A questão ali que foi mencionada das escolinhas de futebol e Sansei e tudo mais, até acho um excelente trabalho, quero dar parabéns aqui ao Sansei, ele faz parte da nossa equipe de oficineiros, presta um ótimo serviço, mas quero deixar aqui claro que não é a casa da mãe Joana, né, que qualquer um vai chegar, vai pegar 50 mil, 18 mil, não. Há um propósito, há uma organização, há uma consulta técnica, ninguém fez da noite para o dia, nós conversamos internamente, o que podia, o que não podia, o que foi feito nos anos anteriores foram analisados, isso é uma prática totalmente comum dentro do município. Em virtude disso, acho que se tem dúvida do que pode ser feito das próximas vezes e quem seria beneficiado por isso, lembrando que essa foi uma ação foco dentro das secretarias, mas aí a gente pode organizar uma comissão técnica e estar esclarecendo essas dúvidas. Acredito que ficar estudando as possibilidades e hipóteses aqui perde um pouco do foco do quadrimestre. Eu acho até que, quanto à casa da mãe Joana, eu acho que não é a casa da mãe Joana, mas está uma bagunça desgraçada, desculpa a expressão. A cidade inteira reclamando. Engraçado que... Até agora eu te ouvi, agora me ouve. Até agora eu te ouvi, agora tu me ouve. Faz favor. Eu acho que... Faz favor. Então, assim, a gente está aqui cobrando, a gente está procurando ser parceiro, tá? A gente está procurando ser parceiro, tá? Eu só estou falando aquilo que você falou. Você falou em casa da mãe Joana. Eu estou dizendo que parece uma bagunça. E não é eu que estou puxando o assunto, você puxou nesse sentido. E não tem problema nenhum eu falar nisso também. Então, vereadores estão aqui cobrando, fico brabinho porque fazem requerimento. Nas respostas do requerimento, quando você também falou sobre o número de requerimentos, o número elevado que responderam, não sei quantos requerimentos até hoje, é porque é mal respondido. Eu não fiz nenhum para a senhora, não posso dizer se o da senhora é mal respondido ou não. Mas nos outros, a gente tem que fazer 3, 4 vezes o mesmo requerimento para poder vir a resposta correta. Então, o número de requerimentos elevado talvez seja por isso. E já quero aqui deixar claro na frente de todos os servidores. Tá? LGPD, para vereador, só tira a parte sensível, CPF, alguma coisa nesse sentido. Pode mandar. Eles usam como resposta para não responder o que a gente precisa sobre a LGPD. Tá? Então, aqui, se foi ou não foi o caso da mãe Joana, não vai continuar mais sendo.
Porque nós vamos cobrar toda a situação. Nós vamos cobrar tudo que estiver de errado, vai ser cobrado por aqui. Não vai passar. Então, agora, eu acho que o melhor é fazer da forma correta. O senhor só fala um pouquinho mais baixo, que ninguém tem problema de audição aqui, não precisa a melhor gritar. maneira possível é cada um fazer a sua parte. Precisa gritar. Vereadores aqui, prefeito, executivo do outro lado, a gente cobra, tem o dever de cobrar e vamos continuar cobrando. E cada vez mais firme. O posicionamento é esse. Não tenho nada contra o prefeito, não tenho nada contra a senhora, não tenho nada contra o secretário, muitos eu tenho amizade, muitos eu converso e ainda tento dar algumas sugestões para a gente poder... Diferente do prefeito, que até agora não ouviu ninguém. Então, mas a sua pasta, nesse sentido, a gente veja assim, ó, eu não acompanho a sua pasta, tem outros vereadores que acompanham, e eu não consigo acompanhar, porque a gente não consegue tudo. Eu estou em cima da pasta da educação, a gente acompanha a saúde, volta e meia o Serginho, muito bem atendido, Serginho com a Aline, Felipe, muito bem recebido. Então, se a gente tem um recebimento legal, Mazinho, fora de sério, agora, com o prefeito, então aqui até já meu desabafo, é difícil. Aí vem para cá, para essa casa, dizer que é casa da mãe Joana, que não é casa da mãe Joana. O senhor está distorcendo a minha fala. Não, você... O senhor está distorcendo a minha Pessoal, pela ordem, vamos manter o foco no quadrimestre sobre os questionamentos para a gente não fugir do assunto. Então, Tá? assim, Só peço o direito de resposta, Sim, senhor sim. presidente, porque assim, eu não mencionei que isso é uma casa da mãe Joana. Repito, não mencionei que isso é a casa da mãe Joana. Eu falei que isso não seria a casa da mãe Joana, porque quando alguém menciona assim, quer dizer então que pode pegar 50 mil para cá, pode pegar não sei mais quanto para lá, pode não sei o que, parece que dar a entender que é uma bagunça, que não há critério, que não há legislação, que é uma casa da mãe Joana. O que eu mencionei é que isso não é uma casa da mãe Joana, não é uma atuação sem critério, não é uma atuação sem legalidade. Então, quando eu digo que preciso, e acho muito válidas as suas pontuações, mas acredito também que a gente tem que manter o foco. Hoje eu estou aqui como secretário de Desenvolvimento Social. Agora, se outras pastas respondem errado, botam dados errados, se alguém não atende o senhor, né, aí não cabe a mim estar aqui ouvindo isso. Aí o senhor direcione a quem o senhor quer falar. Até porque nós estamos aqui, eu sou a primeira secretária a receber as perguntas, temos mais outros colegas aqui para receber. Mas acredito que... Há mais alguma dúvida sobre a minha pasta, senhor vereador? Sim. Quando você fala do número elevado de requerimento, eu estou citando essas questões de mal respondido. Agora, outra situação. Eu vou agora, quando você falou da casa da mãe Joana, que não é, eu vou provar que é. Que está uma bagunça, isso pode ter certeza. Tá? Não é o que eu queria, mas eu vou ter que fazer isso. E outra situação, já pedindo para o presidente, controlador interno, e as audiências públicas, eu acho que deveria ser no período noturno, até para a população poder acompanhar, e os servidores também. A gente veja que tem quase os comissionados e funcionários da sua pasta estão aqui presentes. Eu acho que poderiam estar lá também trabalhando, acho que poderiam, tira não só da sua pasta, mas de outras pastas também. A gente perde um tempo grande, a gente sabe a demanda que é enorme dentro da administração. Então, assim, que estão aqui esperando, então que faça à noite. Acho que fica muito mais fácil a gente ouvir, debater à noite, a população está presente, para que tudo seja ouvido e esclarecido. Então, acho que seria importante, a próxima apresentação, trocar o horário. Faz às 18 horas, o povo acompanha, o servidor que quiser vir até essa casa vem também, e eu acho que fica muito mais fácil. Então, a minha parte é essa, mas quanto àquela questão, eu vou verificar bem e vou provar para a população. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Só quero agradecer a... Vereador Zico. Só um minuto, secretária. Vereador Zico. Bom dia a todos, presidente, demais vereadores, público presente, funcionário dessa casa, funcionário da prefeitura. Quero parabenizar os esclarecimentos por todos os secretários. E falando do JAST, secretária, eu acho que você falou ali R$18.400 é muito. Eu acho que é pouco. Se for que tiver que colocar no esporte 50, 100 mil reais para fazer um adiantamento, coloque. R$237 por dia é pouco, porque o atleta, as modalidades, seja de terceira idade ou da juventude, ou modalidade de alto rendimento, o nosso esporte tem que ser olhado com carinho. Que se for 500 mil reais por dia por pessoa que seja, o atleta merece respeito, uma boa alimentação, né, um bom descanso. Eu acho que
se conseguir talvez um translado melhor da próxima vez, que se for possível ir de avião, de limusine, que vá, porque os nossos atletas merecem respeito, nosso atleta merece uma boa alimentação, um bom descanso. E da próxima vez, dona Rosa, que a senhora alugue ou consiga as melhores alimentações, os melhores hotéis. Eu posso falar como atleta que eu já fiquei em alojamento com água fria, com as alimentação fracas, né? Porque o atleta ele precisa de descanso, ele precisa estar com o físico e a mentalidade muito forte. E isso precisa de um bom descanso, precisa de uma boa alimentação, que se possível de 5 a 6 refeições por dia, em lugares que talvez estejam uma boa suplementação, o atleta está suplementando, que se dentro desse adiantamento consiga fazer uma alimentação com suplementação, como eu falei aqui. Eu sou um defensor do esporte, como foi mencionado aqui por você, que os vereadores, os nobres amigos aqui, que consigam emendas também para o esporte, para a gente estar ajudando as escolinhas, ajudando os esportes de modalidades individuais também. Eu lembro que lá atrás, quando eu compito ainda, né? Quando eu comecei há 10 anos atrás, competir, eu não conseguia nenhum recurso através do município, porque a minha modalidade não fazia parte de nenhum programa vinculado ao município. Então eu teria que correr atrás aí do município, batendo porta em porta e conseguindo patrocínio. Mas aqueles que se fazem dentro das escolinhas, dentro dos programas que o município oferece, que faça sim esse adiantamento, ou se futuramente, com a ajuda aqui dessa casa, a gente consiga fazer de uma melhor forma, né, que talvez não seja um adiantamento, a gente vai ver uma melhor forma, que a gente olhe com carinho a nossa terceira idade, a nossa juventude, o nosso esporte, né? Que a gente sabe, secretária, que o esporte é qualidade de vida, o esporte é autoestima. Eu não posso usar ninguém nada menos e nada mais do que eu, né? Eu acho que, falando com muito orgulho da minha pessoa, eu sou um exemplo aqui dentro do município, né? Eu nasci com uma deficiência chamada heminelia fibular, e se não fosse o esporte, não teria mudado a minha vida e eu não estaria aqui nessa casa. O esporte me ajudou, eu devo tudo ao esporte. E eu sei também que a terceira idade, secretária, às vezes por a gente ser um pouco mais velho, né, tendo um pouco mais de experiência, talvez 50, 60, 70 anos, a gente acha assim que a gente não consegue fazer mais nada na vida, né? Mas consegue sim. Tanto é que a nossa terceira idade foi lá, representou no JAST e trouxe bons resultados para a cidade, né? E trouxe orgulho para a cidade, principalmente, né, para os familiares. Então, assim, eu parabenizo. A minha pergunta era nesse questionamento, né, para você. Eu parabenizo todos os outros secretários, mas eu sou obrigado a concordar também com o vereador Juninho, que essa audiência já foi uma coisa organizada com mais tempo, e que o prefeito se faça presente aqui nas próximas vezes também, né? Que ele é o nosso poder maior aqui da cidade, talvez alguns esclarecimentos seriam voltados para ele, mas repito mais uma vez aqui, o nosso esporte tem que ser olhado com muito, 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 muito carinho. Um forte abraço a todos, Deus abençoe, e mais uma vez parabéns ao secretariado pelos esclarecimentos. Obrigado, secretário. Obrigado, Zico, pelas palavras. Realmente a gente vê o benefício, né, que essa atividade esportiva trouxe para os nossos idosos. Como eles chegaram mais felizes, e um idoso feliz é um idoso saudável, né, a família estava orgulhosa, movimentou todo mundo. Então, realmente é muito importante. Já aproveito para dar parabéns pela última conquista, representando o nosso município e levando aí, acompanhei ele nas redes sociais. Parabéns. Muito obrigado, secretário. Secretária, só uma pergunta. Se não fizesse esse adiantamento, o pessoal teria como ir? Não. Aí No tempo em que a gente teve, não. Isso. Não. Aí tinha que fazer uma licitação. Uma licitação demora hoje de uns 20 a 30 dias. Às vezes até mais, vai depender. Até mais. Aí não teria como. Não, porque o que acontece? Primeiro que quando a gente pegou o hotel, vou pegar o fato do hotel, eles foram lá para alguns dias de competição. Poderia ser que no primeiro dia eles já fossem eliminados. Então não teria necessidade de tantas diárias, né? A partir do processo que tu faz a licitação, tu fecha o contrato, tu vai ter que arcar com aquilo ali. Pelo menos no meu entendimento, gente, eu não sou do setor de licitação. Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me falam, né?
E a alimentação é a mesma coisa, né? A gente está indo para um outro município, numa outra região, não tem como firmar um contrato, muitas vezes, com a empresa de alimentação que vai dar café da manhã, almoço, lanche, janta, enfim. E a previsão legal é justamente para isso, para aquilo que eu não consigo ter essa previsão, né? Mas concordo que sim, pode haver para o próximo ano, e como a gente já tem ciência disso, a gente pode estar pensando. Mas lembrando que às vezes a gente não sabe assim ao certo aonde vai ser a edição, né, do JAST. Mas sim, tudo pode ser melhorado, gente. Só que a gente precisa entender que há práticas administrativas que têm previsão legal que a gente precisa utilizar, né, até para facilitar para a organização. Entendo plenamente assim os questionamentos, não vejo problema nos questionamentos, só acho importante a gente também ter essa voz para esclarecer. Nossa, que bom. Eu até parabenizo a dona Rosa, que ela, se eu não me engano, não sei se foi de pé ou de carro. Ela andou 4 quilômetros para ir comprar água, que custava R$5 onde ela estava, pagar a 99 centavos. Foi para economizar. E ainda ela levou 18 mil e trouxe 3.060 e poucos reais de volta. Ela correu atrás para economizar. Mas da próxima, o que faz? Uma licitação e procura um hotel onde tem uma piscina, uma quadra de esporte, para eles terem lazer também junto. Já estão lá nos jogos, para aproveitar também. Tem que dar qualidade de vida para os nossos idosos, as nossas pessoas, e o nosso vereador também tem que considerar e valorizar nossos idosos. Pode estar o nosso pai lá, pode estar um tio, pode estar um parente. A gente está aqui brigando por uma coisa, cobrando uma coisa que não tem nada a ver. Pô, a gente sabe que tem uma lei orgânica, nós temos uma lei orgânica que dá segurança. É tranquilo, por que não fazer? É uma coisa de emergência, tem que fazer. Então, em 2017, aqui, se não me engano, foi a filha de Sansei, a gente fez uma lei rapidinho aqui e aprovou, se não me engano, acho que foi R$5.000 para uma competição. Ela foi uma competição, a gente aprovou aqui rapidinho R$5.000 para ela, para ajudar no custeio da viagem. Então, isso é um programa legal, a gente tem que incentivar. Não estamos aqui para criticar, para debater e para denegrir, muitas vezes, depende de como você bota no requerimento, depende de como você fala também, as coisas se torcem e a coisa espalha e até você reverter é complicado. É só isso, minha palavra. Secretária? Mais algum vereador? Vereadora Heloísa? Vereadores, eu só ia pedir a gentileza, como sabe, eu sou bem aberto até para o povo que nos assiste, eu acho importante esse debate, esclarecimentos, mas para a gente focar no quadrimestre, né? Não fugir muito do assunto, para que a gente possa aproveitar os secretários que aqui estão também, eles também têm as agendas deles, as demandas deles, então para a gente focar aí no nosso trabalho, por gentileza. Bom dia, secretária. Bom dia. Tudo bem? Obrigada por estar aqui hoje respondendo aos nossos questionamentos, às nossas perguntas. Bom dia a todos que estão aqui também nos acompanhando, quem nos assiste pelas redes sociais. Secretária, eu gostaria de te questionar se, acredito que a maioria dos cargos comissionados são cargos políticos, mas mesmo sendo cargos políticos, você analisa os currículos dos servidores que trabalham dentro da sua secretaria? Tenho muito orgulho de dizer que hoje na nossa secretaria a gente conseguiu valorizar muitos efetivos, né? Então, hoje nós temos aqui profissionais de carreira que foram comissionados, que têm uma grande bagagem, né? Demos oportunidade para pessoas novas e acredito que dentro de uma construção de uma gestão, tu acaba trazendo várias pessoas, umas com grande competência técnica, outras nem tanto. Quando a gente faz recrutamento e seleção, a gente analisa, tem 3 fatores que é muito importante, né? Eu posso falar isso, gente, porque eu trabalhei muitos anos com isso. A gente analisa competência técnica, comportamental, né, e atitude. Então, nem sempre, às vezes tem uma pessoa que tem uma ótima atitude, é pau para toda a obra. O que tu pedir vai fazer, é esforçada, é determinada, é comprometida, se tiver que apagar um incêndio aqui, se tiver que ir lá, faz. Não tem uma formação técnica, mas tem o comportamental. E às vezes tem uma pessoa que tem o técnico, mas não tem atitude. Então, uma gestão ela é feita por tudo isso. Então, quando a gente faz análise e conversa com algumas pessoas, a gente faz essa análise. E essa análise, né, você faz esse crivo sempre dentro da sua secretaria? Sim. Certo, obrigada.
A minha segunda pergunta era sobre as oficinas, que eu vi ali que você passou, tudo direitinho, até muito legal, parabéns por alguns projetos que estão sendo desenvolvidos aqui. Alguns projetos não existiam no nosso município, tu trouxe novo, acho muito interessante. Quanto mais coisas a gente conseguir trazer para a população, melhor, é a cidade que ganha com isso. Eu queria saber se existe alguma oficina esportiva dentro da sua secretaria. Dentro da esportiva, a gente tem o Sansei, que foi mencionado aqui, que faz a aula de defesa pessoal para as mulheres e para os idosos. A gente também, dentro do SEACA, que aí lá dentro é karatê, porque às vezes eu confundo o nome, assim, jiu-jitsu, karatê, me perdoe aí os esportistas, gente, mas às vezes é difícil a gente que está de fora saber certinho, mas tem dentro do SEACA. E aí a gente tem as atividades de atividade física, né, yoga, aí a gente tem a ginástica laboral com o professor Davi. Certo. Até uma ideia, eu não sei se todas essas oficinas são abertas para a população, mas se fosse possível colocar o horário, o dia que acontece, o local que acontece, porque tem muita gente que às vezes não fica sabendo, não chega essa informação para as pessoas. Então seria interessante se tivesse a possibilidade de divulgar ainda mais essas oficinas para a população começar a aderir e seguir o programa. Sim. Tem de manhã o Saúde e Lazer, que tem atividade física todas as manhãs e é aberto para toda a população. É bem bacana, assim, até se vocês puderem ir lá um dia conhecer, assim, e ajudar a gente a divulgar também, é bem bacana. Aí lá vai um fisioterapeuta, educador físico, né, e é feita atividade física todos os dias pela manhã lá com o pessoal, é bem bacana também. Mas é isso que eu sempre falo, a gente precisa estar sempre divulgando, porque às vezes o óbvio precisa ser dito, né, às vezes a gente pensa, mas tem há tanto tempo isso no município e ninguém sabia. Não, ninguém sabia, né. Então é importante, realmente, obrigada pela dica, a gente vai trabalhar para expandir mais essas informações, para que todo mundo tenha acesso. Até eu não ia comentar, secretária, não é uma pergunta, mas já que era referente à pasta, eu gostaria aqui de fazer meu comentário, assim como o vereador Zico também fez seu comentário, o vereador Camilo também fez seu comentário, a respeito daqueles 18.400 sobre os jogos, certo? Quando a gente vem aqui para uma Câmara, a gente fala dos fatos, o que aconteceu, é porque surgiu dúvida. Ninguém aqui quis levantar algo falso, algo imoral, sobre a pessoa da Dona Rosa. Inclusive, na minha fala na sessão, eu falei, eu não estou duvidando da honestidade do caráter da Dona Rosa, isso não vem ao mérito. Eu estou falando somente pelo procedimento, que eu tinha dúvida, fui ali conversar com o procurador me passou a legislação, depois eu vou acessar a legislação, a Alessandra também deu a sua contribuição, só porque o que acontece, quando a gente recebe essa informação, até o vereador Aurimar protocolou, né, o requerimento, quando a gente recebe essa informação, a gente entra no portal para verificar os dados, as informações, o que foi gasto, o que não foi, tu encontra o portal sem nada, aquilo te assusta. Porque, assim, é 18 mil reais, é um valor alto? É. Mas quantos idosos foram? A gente não sabia, eu não tinha esses dados. O que foi feito com esse dinheiro? Eu também não sabia, eu não tinha esses dados. Então, a partir do momento que a gente entra no portal, está tudo especificado, tudo transparente, mostrando para a gente o que foi feito, eu tenho certeza que se já tivesse esse requerimento, nem estaria vindo para a sessão, ou estaria vindo de uma forma diferente, questionando somente o procedimento, não os valores. Quando o vereador Zico aqui fala que os atletas eles merecem ser valorizados, sim, eu concordo 100%, eu acho que aqui não tem ninguém que discorda disso. Os atletas têm que sim ser valorizados. Porém, volta para aquela parte da transparência, né? Eu acho que se tiver que gastar 100 mil reais, enfim, que dê conforto, que traga segurança, não tem problema nenhum, mas desde que tenha transparência e que o procedimento seja feito da forma adequada. Também, outra coisa que me deixa um pouco... Eu não encontro nem palavras para dizer, mas a falta de respeito que o prefeito teve com essa casa, de não vir aqui participar. Como o vereador falou, há 4 anos que a gente está, o ex-prefeito Vicente sempre veio, a ex-prefeita Márcia sempre veio. Hoje, a nossa primeira, poxa, ele não veio, acho que seria muito interessante ele estar aqui ouvindo, participando. Muitas vezes se questiona, até a secretária também falou, sobre o questionamento do número alto dos requerimentos e que você espera que o mesmo número de requerimentos seja o número de recursos. Eu também espero, mas não tem como vincular uma coisa a outra. O requerimento é o nosso trabalho, o número de recursos que a gente adquire e consegue para o nosso município, na verdade, a gente não tem nem função formal para isso. A função formal para adquirir e buscar recursos é do prefeito. A gente trabalha como articulador político, mas lá na Constituição, a nossa função formal, ela não fala sobre isso.
Então, eu acho que não é legal, não é justo com os vereadores, que aqui tem respeito com essa casa, querer vincular o número de requerimentos com o número de verbas que a gente consegue, enfim, por meio de deputados. Seria isso, secretária. Eu lhe agradeço por vir aqui, por contribuir com essa casa, por passar um pouquinho mais a sua secretaria. Eu te digo que eu não estive na sua secretaria, mas estarei indo lá sim, conhecer um pouco mais sobre os projetos que tem e tenho certeza que você é muito bem atendida. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Passo a palavra. Só um momento. Volto a só reiterar a minha fala, né? Volto a reiterar, gente. Acho o trabalho da Câmara excelente, de suma importância para a população e também para a gestão. Não vejo nenhum problema quanto não foi uma crítica ao número de requerimentos. Como eu falei, até parabenizei em seguida essa fala por estar sendo uma Câmara atuante. Né? Isso não foi um tom de crítica, se foi, até peço desculpa. Agora, sobre a expectativa de emendas, gente, é o que a gente mais quer, tanto da gestão ali quanto o prefeito, que tem feito um bom trabalho e tem muita novidade vindo por aí, vem mais verba do que já foi anunciado. Também temos a questão assim, que realmente é importante. A gente sabe do papel articulador político, como a senhora mesmo mencionou, de vocês com deputados, com pessoas da bancada acima de vocês, estarem olhando para o município. Vocês são agentes fortalecedores do município. E essa união das secretarias com o legislativo, com o executivo, só quem tem a ganhar é a população, mais ninguém. Né? Então, é muito importante, assim, quando eu falo, todos vocês, sem exceção, serão sempre muito bem-vindos na nossa pasta para conhecer os nossos projetos. Como eu já falei algumas vezes, nós temos várias ideias, vários projetos. O que vocês quiserem saber, se tem, se não tem, dá opinião, a gente está de portas abertas para trabalhar junto, porque quem está lá na ponta, que depende da gente, muitas vezes não pode esperar. Então, quanto mais mãos estiverem unidas para trabalhar pelo povo, melhor. Obrigado, secretária. Mais algum vereador? Vereador Felipe. Cumprimento, senhor presidente, aos demais vereadores, né, a todo o secretariado que está aqui, ao povo que também está aqui presente. Muito bom dia a todos. Bom dia, secretária. Sobre os valores ali, como o vereador Zico mencionou, eu também acho que é pouco, devido ao esporte, né? E também, como o vereador Camilo mencionou, não tínhamos uma outra alternativa a não ser fazer para aquele jeito ali, né? Mas eu proponho que, quando tiver algo desse tipo, que se faça algum projeto, né, ou algo de urgência, que passe por essa casa. Eu acho que todo mundo aqui vai aprovar, né? Se for um valor, sei lá, 100 mil, 30 mil, 40 mil, para que se possa ser feito, né? Eu acho que o esporte ele precisa ser valorizado, as crianças, os nossos idosos, todo mundo precisa ser valorizado. E um outro questionamento que eu queria saber era sobre o CONPED, né? Sobre o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, se já tem essa comissão, ou secretária? Então, a gente estava atuando no Conselho da Habitação, que era uma urgência nossa, está aqui na casa, acredito ainda, para ser analisado, e a gente está trabalhando internamente já na Constituição da Pessoa Idosa. Acredito que no próximo mês já deve vir alguma coisa para casa, tá? É porque, como foi mencionado, né, ele havia dentro do município, ele se extinguiu por falta de quórum, ninguém participava, foi até mandado para vocês, né? Então, a gente está trabalhando na reestruturação para que ele tenha força e possa ser atuante também. Queria aqui também estar, de certa forma, fazendo um agradecimento geral, né, para a secretária, para todos os outros secretários. Eu sempre sou muito bem atendido, né, pelo Sérgio, pela Aline, pelo Igor, pelo André, pelo Rafael, né, por todos que estão aqui, pelo Mazinho também. Eu vou ter que me ausentar, então já estou fazendo um agradecimento geral a todos aí, pelo excelente atendimento que tem feito aí, para todos nós aí. Meu muito obrigado, né. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Vereadora Karine. Então, eu só queria fazer um adendo, porque eu me ative 100% aos questionamentos técnicos, né? Não abri nenhum tipo de comentário, mas já que ocorreu aqui, eu queria me manifestar rapidamente. Prometo ser apenas 1 minuto. Uma vez que a secretária também aqui
se manifestou e disse que era importante trazer recursos para o município e que precisa de dinheiro e precisa que a gente traga emendas, enfim. Lembrar que o dinheiro público ele é limitado. Que ele, primeiro, ele sai do bolso de cada um do cidadão, né, que trabalha, que produz renda, e que ele é tirado da gente de forma coercitiva, de forma obrigatória. A gente paga imposto não porque a gente quer, mas porque a gente é obrigado a pagar, senão vai preso. E que com esses recursos limitados a gente tem que escolher aonde aplicar esse recurso. Seria bom levar todo mundo de limusine, hotel com piscina, isso e aquilo, mas que para atender esse tipo de demanda eu vou deixar um idoso que está em vulnerabilidade, como a secretária apresentou aqui, um idoso que foi abandonado pela família sem ter onde ficar. Não que os idosos não mereçam ser transportados de limusine ou em hotéis com piscina, isso seria maravilhoso, mas não vai ter recurso para isso, tanto que a secretária pediu emenda parlamentar para ajudar. Então, que a gente possa colocar os nossos pés no chão aqui e pensar que a gente tem que trabalhar com o real, não com o ideal, né? E que o real é bem diferente do ideal. Que o real é que a gente tem um recurso limitado, pessoas que precisam, e que a gente tem que pensar que esse recurso tem que ser aplicado naqueles que mais precisam. E de forma que vai impactar mais significativamente a vida de cada um deles. Ó, essa pessoa está doente, como tá, né? Uma pessoa está vulnerável, é muito mais urgente do que a outra ficar num hotel com piscina. Então, a gente tem que trabalhar de forma do possível. Acho importante os jogos, não tenha dúvida disso, ninguém questionou isso. A minha dúvida é, estava previsto no orçamento? Como é que a gente fez isso? Porque quando um orçamento vem para cá, ele é analisado, estudado e aprovado. Eu não posso tirar o recurso daquilo que estava aprovado e colocar em outra atividade sem pensar nisso antes. Então, esses cuidados que a gente questionou, se estava previsto no orçamento, de que forma foi feito isso, de que forma pode ser fiscalizado. Ninguém falou se está caro ou se está barato, mas de que é importante, sim, a gente pensar no recurso mais eficiente para a nossa população. Era só isso, muito obrigada, tá? E bom dia, vamos continuar, porque tem um monte de secretário para perguntar. Obrigado, vereador. Só o Zico só quer terminar ali o... Presidente, eu preciso me ausentar, eu tenho um compromisso agora. Eu mando um abraço a todos aí. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Deus abençoe. Obrigado, vereador. Secretária, finalizar, por gentileza. Quero agradecer a toda a minha equipe de diretoras que estão aqui hoje, né? Todo o pessoal que eu sei que é cansativo estar aqui com a gente. Quero dizer que quando a gente olha para a população, a gente vai ver inúmeras necessidades. Quando a gente fala em trazer recursos para o município, é para todas as pastas, porque quem ganha é a população. Quero dizer aqui meu muito obrigado a todas as colaborações. Acredito que a gente conseguiu ser claro nas nossas respostas. O que ficar de dúvida, volto a dizer, estamos abertos a qualquer questionamento, qualquer visita. Continuamos trabalhando dentro do que a gente acredita que é possível fazer para o município, dentro da legalidade. Estamos a toda a disposição de todos. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Então, passemos para o próximo secretário.